Imagine um homem cujo nome ecoa através dos séculos como um farol de esperança e rebeldia. Victor Hugo não foi apenas um escritor, ele foi a consciência da França em carne e osso, um gênio das letras que transformou palavras em armas e empatia em legado. Sua vida é um épico de superação, amor e revolução, onde cada página escrita por ele se tornou um grito contra a injustiça e um abraço aos esquecidos. Neste relato, você descobrirá como um garoto de família modesta, filho de um oficial disciplinado e uma mãe devota, se tornou o poeta de uma nação, como um amor juvenil se transformou em uma união eterna que inspirou suas maiores tragédias, e como obras como Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris transcenderam o papel para se tornarem guias morais de uma era. Mas, acima de tudo, entenderá por que, mesmo 150 anos após sua morte, suas palavras ainda ardem nos palcos, nas telas e, principalmente, nos corações daqueles que acreditam na humanidade. Tudo começou em 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, uma cidade serena encravada nas colinas da Franche-Comté, perto da fronteira suíça. A França ainda sangrava das feridas da Revolução, com o eco das guilhotinas e dos discursos inflamados pairando nas ruas. Era um tempo de transição, o terror jacobino havia dado lugar a um novo regime, e a Europa inteira contava os minutos até a próxima convulsão. Nesse mesmo ano, Napoleão Bonaparte seria coroado cônsul vitalício. O pequeno Victor nasceu justamente nesse turbilhão, filho de Joseph Hugo, um militar leal ao império, forjado pela disciplina e pela bravura em batalha, e de Sophie Trebuchet, uma aristocrata de ideias monarquistas e fé inquebrantável, que via em Napoleão um usurpador. Embora o conflito entre eles não fosse explícito, a tensão ideológica permeava tudo, os livros na estante, as conversas à mesa, as lições ensinadas aos filhos. Aos poucos meses de vida, Victor já era um nômade. Sua infância foi uma sucessão de mudanças, Marseille, Córcega, Toulon, Itália, Espanha, cada cidade deixando marcas profundas em sua memória. Em Nápoles, onde seu pai servia sob o comando do general Murat, o menino viu pela primeira vez o contraste brutal entre a opulência dos palácios e a miséria das ruas, entre o brilho dos uniformes e o desespero dos esquecidos. As caminhadas à beira-mar, as canções neapolitanas que ecoavam dos balcões e o esplendor das ruínas antigas se misturavam, em sua mente, com a fratura silenciosa de um lar dividido. Em 1812, o divórcio dos pais selou o destino da família. Sophie levou os filhos para Paris, onde uma modesta residência no bairro de Saint-Sulpice se tornou o cenário dos anos formativos de Victor. Apesar das dificuldades, ela se dedicou à educação dos meninos com uma determinação ferrenha, visitas ao Jardim de Luxemburgo, horas de estudo, leituras que iam além do entretenimento. Para ela, a literatura era uma janela para entender o mundo. Essa visão ressoou em Victor, que, ainda adolescente, já demonstrava um dom excepcional para as palavras. No prestigioso Lycée Louis Le Grand, ele se encantou pela retórica, pela poesia latina e pelos clássicos, mas seu talento não se limitava às aulas. Aos 12 anos, escrevia versos, aos 15, anotava em seu diário uma frase que seria profética: quero ser Chateaubriand ou nada. Não era mera vaidade juvenil, mas a intuição precoce de um destino. Chateaubriand, na época, encarnava o espírito romântico que despertava na juventude francesa uma mistura de nacionalismo, emoção e busca por significado. E Victor, sem saber, já traçava seu próprio caminho. Seus primeiros passos no mundo literário foram tímidos, mas ousados. Aos 16 anos, sob iniciais que escondiam sua identidade, venceu um concurso de poesia organizado pela Academia dos Jogos Florais, uma instituição centenária que premiava os melhores talentos. Suas odes, embora ainda presas aos cânones clássicos, já revelavam uma voz própria, uma urgência em dizer algo que fosse além dos elogios ao rei ou às virtudes morais. Mas sua formação não era apenas artística, era também política. A França que ele conhecia ainda carregava as cicatrizes da Revolução e das guerras napoleônicas. Nas ruas de Paris, convivia com soldados desiludidos, estudantes sonhadores, mendigos e comerciantes, cada um deles uma peça do quebra-cabeça que, anos depois, comporia seus personagens mais memoráveis. Essa dualidade entre o velho e o novo, entre a sombra do passado e a promessa de um futuro, alimentava sua imaginação. Um capítulo à parte merece seu irmão mais velho, Eugène. Unidos pela paixão pelas letras e pelas ideias, eles dividiam sonhos e confidências. Eugène, segundo testemunhas, tinha um talento comparável ao de Victor, mas uma sensibilidade frágil que o tornava vulnerável às decepções. O amor não correspondido e o fracasso artístico levaram à loucura.
No dia do casamento de Vitor, em 1823, Eugênie teve um colapso e foi internado em um asilo, onde passou o resto da vida. Essa tragédia pessoal marcou Hugo profundamente, inspirando muitos de seus personagens marginalizados, os loucos, os rejeitados, aqueles que a sociedade prefere ignorar. Assim se forjou o caráter de Vitor Hugo, entre quartéis e balcões napolitanos, entre as orações da mãe e os comandos do pai, entre versos piedosos e ideias revolucionárias. Sua primeira linha foi escrita em um caderno de estudante, mas já continha o tom que, mais tarde, faria a França inteira ouvir sua voz. Paris, nos anos 1820, já não era a cidade em chamas da Revolução. Após a queda de Napoleão, a monarquia havia sido restaurada, e um equilíbrio frágil, quase ilusório, reinava nas ruas. Nos salões, debatia-se fé e liberdade, nos teatros e jornais, o velho e o novo mundo se digladiavam, buscando um idioma comum para falar do destino humano. Foi nesse cenário que Hugo começou a se destacar, não apenas como escritor, mas como uma força intelectual. Aos 17 anos, ao lado dos irmãos Abel e Eugênie, fundou o Conservador Literário, um jornal modesto que, no entanto, anunciava o nascimento de uma voz que mudaria a história. Sua trajetória não seria apenas literária, seria uma cruzada. E o mundo ainda sentiria o impacto de suas palavras. Ainda que seus autores fossem jovens, o Conservador Literário aspirava a ser um órgão político-literário de peso, um bastião das ideias monárquicas e um escudo das valores cristãos. Em suas páginas, os irmãos Hugo defendiam, com pena afiada, a fidelidade às tradições, o respeito à coroa, a solidez moral de uma sociedade ancorada na fé. Vitor, inicialmente tímido e de voz trêmula, revelava a cada artigo, a cada crítica, uma força retórica que crescia como uma maré. Ainda ecoavam nele as influências de Chateaubriand e Lamartine, mas já se ouvia, sob aquelas sombras, um timbre próprio, inconfundível. O jornal resistiu por pouco mais de 2 anos, silencioso em 1821, mas deixou mais do que um punhado de páginas amareladas, deixou a certeza de que Vitor Hugo não era um aprendiz, e sim um poeta pronto para dar o próximo passo. Aos 20 anos, ele lançou Dias e Poesias Diversas, um livro que, como um raio, cortou o céu literário parisiense. Os versos, impregnados de lealdade monárquica, de devoção religiosa e de um pato cívico quase marcial, exaltavam Luís XVIII, Deus, a unidade nacional e as virtudes cristãs com uma solenidade que lembrava os coros antigos. Ainda presas às amarras do classicismo, aquelas estrofes já pulsavam com uma emoção viva, um sopro de rebeldia contra a frialdade das formas. A crítica aclamou o jovem autor, e o próprio rei, por sugestão do ministro do Interior, concedeu-lhe uma pensão anual, um gesto que era, ao mesmo tempo, um selo de aprovação oficial e uma chave para os salões que decidiam o destino das letras francesas. Aqueles francos por ano, ainda que modestos, libertaram Vitor de uma parte das preocupações materiais e, mais do que isso, transformaram sua escrita em missão. Ele passou a enxergar sua poesia não como um capricho de juventude, mas como um compromisso sagrado, com a França, com a fé, com o povo cujas vozes começava a ouvir além dos muros dos palácios. Foi nesse período que a jovem de olhares furtivos e sorrisos roubados desde a infância, ocupou um lugar central em sua vida. Filha de vizinhos, companheira de passeios clandestinos e bilhetes dobrados em 4, ela se tornou, contra a vontade férrea de Sophie Hugo, a escolha inegociável de seu coração. A mãe de Vitor via nela frivolidade, indiferença, tudo aquilo que uma esposa digna não deveria ser. Mas o abismo entre os pais do poeta já era irreparável, e ele, preso entre a autoridade materna e o desejo de forjar seu próprio destino, não cedeu. Quando Sophie faleceu, em 1821, o último obstáculo ruiu. Em 12 de outubro de 1822, Vitor e a uniram-se em matrimônio, uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Era a vitória do amor sobre a imposição, da vontade sobre a tradição. No entanto, a sombra da tragédia pairaria sobre aquele dia. Do outro lado da rua, Eugênie, o irmão mais novo, consumido por uma paixão não correspondida por perdeu o domínio sobre si mesmo. Seu amor doentio, transformado em obsessão, explodiu em cena de desespero. Poucas semanas depois, ele foi internado no hospício de Charenton, onde viveria o resto de seus dias, prisioneiro de uma mente que se recusava a obedecê-lo. Aquela perda, aquele grito abafado atrás das grades, jamais deixaria de ecoar na memória de Vitor. Muitos anos depois, quando o mundo conhecesse Quasimodo, o Corcunda de Notre-Dame, alguns veriam nele não apenas uma criação genial, mas um fantasma familiar, o rosto do irmão condenado ao ostracismo, a carne da própria dor do poeta.
Enquanto a vida pessoal se tecia entre luzes e sombras, Hugo não parava. Publicava novas odes, disputava prêmios, frequentava os círculos onde se decidia o futuro da literatura. E, a cada linha escrita, sentia com mais clareza que não era apenas um poeta, era um homem de seu tempo, um testemunha das contradições que rasgavam a França. Os versos solenes dos primeiros anos já não bastavam para conter o que fervilhava dentro dele, as vozes das ruas, os dramas dos esquecidos, a história que se escrevia com sangue e tinta. Ele começava a sonhar com a prosa, com o teatro, com uma arte que não temesse o grotesco nem o sublime, que falasse ao mesmo tempo ao camponês e ao rei. Em seus cadernos, surgiam anotações, esboços de personagens, fragmentos de diálogos, sementes de um mundo que ainda não existia, mas que logo tomaria forma. Havia, porém, um obstáculo: o teatro francês ainda era uma fortaleza classicista, governado por regras escritas no século XVII. As três unidades, tempo, lugar, ação, a separação rígida entre gêneros, a linguagem elevadíssima, tudo isso transformava a cena em um museu de mármore, onde qualquer gesto espontâneo era visto como heresia. Mas era justamente nesse terreno estéril que Victor Hugo preparava sua revolução. Em 1827, aos 25 anos, ele terminou Cromwell, uma peça monumental, escrita em alexandrinos, que reconstruía a queda da monarquia inglesa e a ascensão do Lorde Protetor. Com mais de 600 páginas, o texto era praticamente impossível de ser encenado, mas não era a peça em si que importava. Era o prefácio. Aquelas 100 páginas eram uma declaração de guerra. Hugo demoliu, uma a uma, as colunas do classicismo, porque a vida, com seu caos e suas contradições, deveria se curvar a unidades artificiais. Porque o belo não poderia conviver com o grotesco, o trágico com o cômico, o palácio com a sarjeta. Ele invocava Shakespeare, o teatro inglês, vivo e desordenado, e o opunha à tradição francesa, engessada em sua perfeição fria. A arte, escrevia, deve ser um espelho que reflete a sociedade em toda a sua amplitude, com suas glórias e suas chagas, seus heróis e seus monstros. O manifesto explodiu como uma bomba. Para uns, era blasfêmia, para outros, o nascimento de uma nova era. Mas uma coisa era certa: o jovem poeta que o Paris monárquico aplaudira havia se tornado o arauto de uma revolução. E a França, sem saber, já tremia sob seus pés. Uma nova era despontava. Entre os jovens autores, um fermento de revolta ganhava corpo. Hugo não era mais apenas um nome, era o líder que a geração rebelde esperava. Em torno dele, como planetas em órbita de um sol incandescente, reuniram-se aqueles que recusavam os grilhões do classicismo: Alfred de Vigny, com sua melancolia aristocrática, Théophile Gautier, o dandy audaz que transformava palavras em joias cortantes, e o jovem Alexandre Dumas, cuja energia vulcânica prometia abalar os alicerces da literatura. Era o nascimento da batalha romântica, um círculo de insurgentes que não se contentava em escrever, queria conquistar. Mas as teorias, por mais brilhantes, são apenas tinta no papel até que a realidade as põe à prova. Esse momento chegou em 1830, quando a Comédie Française ousou levar aos palcos Hernani, a nova peça de Hugo. Uma drama de amor, honra e orgulho, ambientada na Espanha de Carlos V, que violava cada regra sagrada do classicismo com uma insolência calculada. Ali não havia a frieza dos alexandrinos nem a simetria das unidades aristotélicas, havia paixões desmedidas, cenas noturnas iluminadas pela lua, duelos sangrentos, juramentos de cavaleiros e monólogos que arrebatavam como tempestades. Os personagens não declamavam, eles gritavam, sussurravam, maldiziam em uma língua viva, pulsante, quase selvagem. A trama fluía livre, do sublime ao íntimo, do salão do rei ao antro do bandido, sem pedir permissão aos cânones. Para os classicistas, era um ultraje. Para os românticos, um sopro de oxigênio após séculos de asfixia. A estreia de Hernani não foi uma peça, foi uma batalha campal. Os partidários de Hugo, poetas de cabelo longo, estudantes de casacas desalinhadas e artistas com lenços coloridos ao pescoço, invadiram o teatro como um exército. Chamavam-se a si mesmos de Legião de Hernani, e seu uniforme eram a desordem e a provocação. Chapéus de feltro amassados, coletes de veludo surrado, olhares desafiadores. Do outro lado, os guardiões da tradição, homens de fraque engomado e bigodes cerimoniosos, ocupavam as galerias com expressões de desdém armado. O primeiro ato mal começara quando a guerra estourou. Aplausos ensurdecedores se chocavam com vaias estridentes. O mesmo verso arrancava vivas no parterre e pragas nos camarotes.
Os atores mal conseguiam ouvir suas próprias falas sobre o tumulto, críticos rabiscavam notas furiosas à luz trêmula dos candeeiros, e espectadores discutiam com os personagens, como se a quarta parede jamais tivesse existido. Até que, no desenlace trágico, quando os corpos caíram no palco e o pano fechou sobre o silêncio dos mortos, algo inesperado aconteceu. A sala, que há horas era um ringue, amainou. Não por cansaço, não por resignação, mas por uma tensão compartilhada, quase religiosa. Quando a cortina voltou a subir para as reverências, o teatro explodiu não em protestos, mas em uma tempestade de palmas. A vitória era irrevogável. Hernani seria encenada mais de 40 vezes seguidas, um recorde para a época. O teatro, acostumado a tragédias polidas e dramas de salão, havia se tornado, de repente, uma arena onde a vida irrompia em toda sua crudeza. Até os mais ferrenhos oponentes do romantismo foram obrigados a admitir, as regras haviam mudado. Não se tratava mais de se o drama poderia ser livre, mas de como seria essa liberdade. Hugo não apenas ganhará a batalha, havia reescrito as leis da guerra. A partir daí, seu nome deixou de ser apenas uma assinatura para se tornar um estandarte. Cada peça que escrevia era um manifesto, cada estreia, um motim. A censura o perseguia, a crítica o crucificava, o público o idolatrava. Ele se tornou símbolo não apenas de um novo teatro, mas de uma nova forma de pensar a arte, não como ornamento, mas como arma, não como reflexo da academia, mas como espelho, ou melhor, como megafone da alma humana. Os debates que sua obra provocava já não eram apenas sobre estética. Eram sobre política. Sobre o direito de dizer, de mostrar, de existir além dos limites impostos. Seus personagens, os rebeldes, os proscritos, os condenados pela sorte, eram metáforas vivas de uma juventude que se recusava a curvar a cabeça. Mas o impacto de Hugo não se limitava aos palcos. Sua linguagem, rica como um tesouro saqueado, flexível como uma espada, tornou-se a escola de uma geração. Ele provou que o francês poderia ser ao mesmo tempo elegante e brutal, que um verso não precisava escolher entre a precisão e a paixão, podia ser as duas coisas, como um punhal cravado no peito do leitor. Sua dramaturgia foi o degrau que o levou aos romances, os quais logo começaria a escrever. Em 1831, ele já não era apenas um poeta, nem apenas um dramaturgo. Era uma força da natureza. Um legislador de sonhos, um ídolo dos jovens, um pesadelo para os velhos mestres, um tribuno cujas palavras ecoavam muito além das paredes dos teatros. Sua vitória nas tábuas foi apenas o prelúdio. Porque, enquanto Paris dormia, em sua mente já se erguia a silhueta de uma catedral. E, no alto de uma torre de pedra, à luz pálida da aurora, um corcunda começava a tomar forma. Ninguém o notava, exceto Esmeralda. Quasimodo não era apenas um personagem, era uma cidade banida da moda, uma catedral sem voz, um homem que desafiava todas as normas. Hugo não criou um ser digno de pena, mas um que inspirava compaixão. Seu silêncio gritava mais alto que qualquer discurso. Em suas feições deformadas, adivinhavam-se as sombras da vida do irmão, os fantasmas da esposa, os temas da rejeição, do isolamento, da solidão espiritual que o próprio escritor carregava. Através do corcunda, Hugo falava de uma verdade incômoda: a dignidade autêntica pode esconder-se sob a máscara do medo. A escrita do romance foi uma batalha contra o tempo e a dispersão. Ele tecia múltiplas tramas ao mesmo tempo, alternando capítulos históricos grandiosos com cenas íntimas do cotidiano. Um dos fragmentos mais célebres, a reflexão sobre a vitória da palavra impressa sobre a arquitetura, é menos um ensaio e mais um manifesto. O livro é a nova catedral, proclamava, por onde transitam o saber, a fé e a arte. Não era uma metáfora, era um aviso. A pedra desmorona, o papel permanece. E talvez só a literatura pudesse devolver à arquitetura seu sentido perdido. Quando Notre-Dame de Paris foi publicado, em março de 1831, os primeiros exemplares esgotaram-se em dias. Adaptado para os palcos, traduzido, debatido nas gazetas, o livro fez a França revolucionária olhar seu passado com outros olhos. As ideias que Hugo insuflara na catedral coincidiam com o novo espírito da época: fascínio pelo povo, pela história sombria, pelo sacrifício. Paris deixava de ser um cenário de poder para tornar-se um labirinto de tempo, onde cada pedra guardava uma sombra, cada beco uma memória, cada silhueta uma história. Essa visão foi uma revelação. Mas o verdadeiro triunfo não foi o sucesso da obra, e sim seu impacto sobre a realidade.
De repente, o sobor de Notre-Dame, antes esquecido, tornou-se objeto de petições e clamores públicos. Em 1844, inspirado pelo romance, o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc assumiu sua restauração. Graças a Hugo, a catedral não apenas foi salva, transformou-se em símbolo vivo da memória nacional, em um corpo de cultura que respirava tragédia e beleza. Ele havia realizado o impossível. Não apenas ressuscitar um monumento em ruínas tornará um personagem literário, eternamente ligado à dor e à grandeza. Seu Paris não era um mapa, era um sopro, não um palco, mas um ator. Descrever uma cidade onde cada pedra tinha uma voz, cada rua uma cicatriz, cada vitral uma história por contar. Notre-Dame de Paris mudou o cânone literário, a relação com a arquitetura e até a própria noção de tempo. E isso não se deu pelo estilo, pelo enredo ou pela precisão histórica, mas porque Hugo fez o leitor ouvir o badalar dos sinos, sentir o frio da pedra, ver a luz trêmula dos archotes nos vitrais e lembrar que uma cidade sem passado é uma cidade sem rosto. Quando, após o lançamento do livro, o nome de Victor Hugo passou a ser conhecido até por aqueles que jamais folheavam um livro de poemas ou pisavam em um teatro, ele já pressentia que a glória literária não lhe bastava. A França que descrevera em suas páginas mudava a um ritmo vertiginoso e alarmante. E uma pergunta o perseguia: pode um escritor, confinado entre as linhas de um texto, mudar o que acontece além delas? A resposta viria nos anos 1840, quando começou a dar os primeiros passos para se tornar não apenas a voz de sua época, mas sua consciência. No início, foi um processo lento. Em 1841, após 3 tentativas frustradas, finalmente foi admitido na Academia Francesa, um lugar que, naqueles tempos, significava consagração oficial, quase um selo de aprovação estatal. Discursos, cerimônias, o ingresso no círculo dos imortais. Mas a toga acadêmica não o transformou. Ele já sabia que o reconhecimento era apenas um ponto de partida, não o destino final. Em 1845, a convite do rei Luís Filipe, recebeu o título de par de França, ingressando na Câmara Alta do Parlamento, composta por nobres, marechais e altos funcionários nomeados pela coroa. Ali, o jovem dramaturgo de passado teatral sentia-se um estranho. Observava, lia as atas, familiarizava-se com a retórica parlamentar, mas ainda não ousava perturbá-la. Tudo mudou com a Revolução de Fevereiro de 1848, quando Luís Filipe foi deposto e a França, mais uma vez, proclamou-se república. O governo provisório, embalado pelo entusiasmo popular, prometeu sufrágio universal, liberdade de imprensa e a abolição da pena de morte para crimes políticos. Hugo, cada vez mais inclinado ao liberalismo, foi eleito deputado pela Assembleia Constituinte, representando Paris. Não mais por favor real, mas como voz do povo. Na tribuna parlamentar, encontrou seu elemento. Não falava como um burocrata ou um jurista, mas como um homem que saboreava cada palavra, com a mesma intensidade com que declamava versos ou conquistava plateias nos teatros. Só que agora sua eloquência não buscava aplausos, buscava consciências. Seu discurso contra a pena de morte ecoou como um trovão. Tema que o atormentava desde a juventude, quando escrevera O Último Dia de um Condenado, transformou-se em bandeira. A pena de morte não é justiça, desafiou. Ela não previne o crime, ela o repete. Se um homem mata, é um criminoso. Se o Estado mata, é justo? Não. É apenas mais forte. As palavras provocaram furor. Colegas o acusaram de sensibleria, de utopia, de querer desmontar o único freio contra a violência. Hugo respondeu que humanidade não era fraqueza, mas a forma mais alta de maturidade. Ele não pedia reformas por modismo humanitário, mas porque conhecia as entranhas do sistema, havia visitado prisões, conversado com carcereiros, coletado casos concretos. Denunciou o trabalho infantil e a miséria com uma crudeza que incomodava. Como falam em grandeza nacional se, nos subúrbios, crianças de 6 anos trabalham na penumbra? Se mães não têm pão? Se velhos que pagaram impostos a vida inteira morrem de frio nos sótãos? Não pregava revoluções imediatas, mas exigia que as reformas começassem pelo reconhecimento dessas feridas. Defendeu a educação primária obrigatória e gratuita, um mínimo de proteção social, um tratamento digno aos presos. Para a época, eram ideias não apenas progressistas, eram perigosas. Sua decepção com o novo poder crescia rápido. Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do grande Napoleão,
foi eleito presidente da Segunda República envolto no mito do nome que carregava. Hugo, inicialmente, saudou sua vitória, esperando que preservasse as liberdades republicanas e impulsionasse as reformas. Mas logo percebeu que Bonaparte era um homem de ambições, não de princípios. A censura se fortalecia, a oposição era silenciada, e as promessas de os jornais abandonava a expansão dos programas sociais e, por fim, exigiu reformas constitucionais para garantir um segundo mandato presidencial. Hugo não permaneceu em silêncio. Com a pena afiada e a voz retumbante, lançou uma série de discursos e cartas abertas, denunciando Bonaparte como traidor dos ideais republicanos. Mas foi em 11 de julho de 1851 que sua advertência ecoou como um trovão: ele usa a liberdade para destruí-la. Usa as eleições para abolir o voto. Invoca o povo para calá-lo. Palavras que, em poucos meses, se revelariam proféticas. Na madrugada gélida de 2 de dezembro, enquanto Paris ainda dormia sob um céu de chumbo, o golpe se consumou. Luís Napoleão dissolveu a Assembleia, suspendeu a Constituição e concentrou o poder em suas mãos, o primeiro passo rumo à restauração do Império. Hugo, agora um alvo, fugiu às pressas sob nome falso, com documentos falsificados e o pouco dinheiro que amigos conseguiram juntar. O que parecia uma fuga era, na verdade, o início de uma resistência sem fronteiras. Primeiro, Bruxelas, cidade onde já encontrara refúgio antes, mas onde a pressão diplomática do novo regime francês logo o tornou persona non grata. Em agosto do ano seguinte, partiu para Jersey, ilha britânica no Canal da Mancha, tão próxima da costa francesa que, em dias claros, era possível ver as torres de Granville. Ali, sob a jurisdição da coroa britânica mas fora do alcance de Paris, Hugo encontrou o que mais precisava: segurança jurídica, liberdade para escrever e uma comunidade de exilados que, como ele, recusavam-se a curvar-se à tirania. Jersey tornou-se sua trincheira. Organizou leituras públicas, debateu com aliados, manteve correspondência com jornais estrangeiros e publicou manifestos inflamados. Em 1852, lançou Napoleão, o Pequeno, um libelo devastador contra o usurpador, proibido na França mas contrabandeado, copiado à mão, recitado em voz baixa em reuniões clandestinas. O livro virou símbolo, a repressão, sua melhor propaganda. Logo depois, veio Os Castigos, coleção de poemas políticos onde o sarcasmo e a fúria se fundiam em versos que queimavam como ácido nas mãos dos censores. Tamanha era a força dessas palavras que até Jersey se tornou hostil. Em 1855, após conflitos com as autoridades locais, Hugo foi obrigado a partir novamente. Desta vez, o destino foi Guernsey, ilha vizinha de atmosfera mais neutra, onde compraria uma casa que se transformaria em fortaleza, ateliê e santuário. No último andar, instalou seu gabinete sob um imenso bow window de vidro, de onde via o mar cinzento, os navios cortando as ondas pela manhã e a névoa espessa descendo ao entardecer. Escrevia em pé, à luz do dia ou à chama de velas, enquanto o vento batia nas janelas. Sua rotina era quase monástica: madrugadas dedicadas à escrita, caminhadas após o almoço, banhos gelados mesmo no inverno, e mais trabalho até a noite. Cultivava o jardim, decorava as paredes com painéis entalhados e frases gravadas à mão, criava um universo onde cada detalhe servia à sua missão. Ali passou 15 anos. Enquanto isso, seus livros, proibidos na França, eram publicados em Bruxelas, Londres, Nova York. Tornou-se uma figura global, seus artigos eram citados no parlamento britânico, seus retratos estampavam revistas, suas cartas cruzavam oceanos. Mas foi na solidão de Guernsey que escreveu suas obras mais profundas. Contemplações, ciclo de poemas dedicado à memória de sua filha Leopoldina, afogada em 1843, revelou o homem por trás do tribuno, um pai dilacerado, buscando sentido na dor. E foi ali, também, que finalmente deu forma aos Miseráveis. A ideia do romance o perseguia desde os anos 1840, mas só no exílio, longe do barulho da política parisiense, pôde mergulhar na sua construção. Reescrevia capítulos dezenas de vezes, rearranjava personagens, tecia uma estrutura simétrica como a de uma catedral, com eixos temáticos, repetições e palavras-chave que ecoavam como motes. Seus personagens não eram ficção, viviam com ele, nas páginas rasuradas, nas conversas à mesa, nos pensamentos durante as caminhadas. Ao explorar a história, não buscava cenário, mas mostrar como o destino de um homem, um ex-presidiário, uma mãe solteira, uma criança abandonada, se entrelaçava com os movimentos de uma sociedade inteira.
Quando Os Miseráveis ficou pronto, começou outra batalha, a publicação. Um editor belga ofereceu um adiantamento estratosférico, 300 mil francos, fortuna para a época. O romance saiu primeiro em Bruxelas, depois em Paris, clandestinamente, Londres e Genebra. Antes mesmo de chegar às livrarias francesas, já era um fenômeno internacional. Porque Hugo, no exílio, havia se tornado mais do que um escritor francês, era uma voz universal. Ele não falava apenas pela França, falava por todos os que tinham a voz roubada. Vivendo numa ilha rochosa, suas palavras atravessavam fronteiras. Sozinho, era a voz de milhões. E foi naquele casa, onde o vento uivava sobre o telhado, onde o cheiro de tinta, cera e sal impregnava as paredes, onde as gaivotas batiam nas vidraças ao amanhecer, que Victor Hugo se tornou, definitivamente, o que a história depois o chamaria, não apenas um poeta, não apenas um cidadão, mas a consciência de um século. Quando, em abril de 1862, Os Miseráveis foi lançado, a repercussão foi imediata e avassaladora, uma onda que varreu a Europa e ultrapassou oceanos. Da França à Bélgica, da Inglaterra à Prússia, da Itália à Rússia, dos Estados Unidos às colônias distantes, o livro era lido, discutido, traduzido. Porque não era apenas um romance, era um manifesto humano. E Hugo, o exilado, provara que nenhuma tirania poderia silenciar uma ideia quando ela nasce da necessidade de justiça. Antes mesmo que a última parte fosse publicada, ficou claro que Os Miseráveis não era apenas uma obra de ficção, mas um grito social e moral, uma intervenção urgente em que Victor Hugo desmontava, peça por peça, os engrenagens históricas, jurídicas e éticas que esmagam ou salvam uma vida humana. Não era um romance, era um universo. Uma filosofia em ação, um manifesto político disfarçado de narrativa, uma crônica implacável de seu tempo e, acima de tudo, um sermão sem púlpito. Porque Hugo não pregava, ele mostrava. E o que mostrava era insuportável de tão verdadeiro. No centro desse furacão moral está Jean Valjean, o condenado eterno. Um homem quebrado por 19 anos de trabalhos forçados, não por um crime hediondo, mas por roubar um pão. Um pão. A sentença original, cruel, foi estendida a cada tentativa de fuga, como se a justiça medisse sua severidade não pela gravidade do ato, mas pela teimosia de quem se recusa a aceitar a própria aniquilação. Quando Valjean finalmente sai da prisão, não é um homem livre, é um fantasma com um passaporte amarelo, uma marca de Caim tatuada na alma. O sistema não o solta, o sistema o expulsa. E é nesse momento de desespero absoluto que ele cruza com o bispo Charles François Bienvenu Myriel, um encontro que não é acaso, mas providência. O bispo não o recebe com piedade condescendente, mas com uma hospitalidade radical dá-lhe comida, abrigo, dignidade. E quando Valjean rouba a prata da casa episcopal e é capturado pela polícia, Myriel não apenas o perdoa, mentiria para salvá-lo. Ah, mas isso era meu presente para ele, diz ao gendarme, entregando-lhe até os castiçais que o ladrão havia esquecido. Esse gesto, absurdo, ilógico, divino, não é caridade. É uma revolução interior. Valjean não é redimido por palavras, mas por um ato de confiança tão incondicional que destrói os alicerces de seu ódio. Ele muda de nome, constrói uma fortuna, salva uma cidade da fome, ergue hospitais, adota órfãs. Mas o passado não perdoa. E o passado tem um nome, Javert. Javert não é um vilão de cartaz. É o sistema encarnado. Um homem que não dorme, não duvida, não vacila, porque a lei é sua religião e o regulamento, seu Deus. Para ele, Valjean não é um homem que se regenerou, é um número de prontuário, uma mancha no Código Penal. A perseguição que se segue não é vingança pessoal, mas a lógica implacável de um mecanismo que não admite exceções. E é nesse duelo, entre a misericórdia que transforma e a justiça que petrifica, que Hugo planta a questão central do romance: o que salva uma sociedade? A letra fria da lei ou a coragem de desobedecê-la quando ela se torna injusta? Mas Os Miseráveis não é a história de um homem só. É um rio caudaloso onde se afogam e se salvam multidões. Está ali Fantine, a operária que vende os dentes, o cabelo, o corpo para sustentar Cosette, filha nascida de um amor passageiro e abandonada à ganância dos Thénardier, esses carniceiros disfarçados de estalajadeiros, que exploram a miséria alheia como quem ordenha uma vaca até secar. Está ali Cosette, a criança transformada em criada, humilhada, espancada, até que Valjean arrebata das garras daquele inferno doméstico.
Está ali Marius Pontmercy, o jovem idealista dilacerado entre o legado bonapartista do avô e os sonhos republicanos da juventude, que só encontrará seu lugar no mundo quando aprender que a revolução não se faz apenas com bandeirolas, mas com sangue. E está ali a barricada. Não como cenário heróico, mas como tragédia necessária. Hugo, que ouvirá os tiros de 1832, reconstrói aquele junho insurreto com a precisão de um cirurgião e a dor de quem sabe que a história é escrita com os corpos dos jovens. Os estudantes de Enjolras, Gavroche, o menino da rua que morre cantando, todos eles sabem que vão perder. Mas lutam mesmo assim. Porque há coisas piores que a morte, a resignação, o esquecimento. A cena é tão vívida que o leitor sente o cheiro da pólvora, ouve os gritos, vê os rostos dos que caem. Não é glorificação, é um espelho erguido diante de uma sociedade que prefere virar o rosto. A estrutura do romance é tão ambiciosa quanto o seu tema. 5 volumes, cada uma constelação de livros e capítulos que, por vezes, abandonam a narrativa para mergulhar em ensaios sobre a vida monástica, sobre as entranhas da Paris subterrânea, sobre o Waterloo, sobre a música das ruas. Críticos chamaram isso de andigressões. Hugo chamou de necessidade. Porque Os Miseráveis não é um retrato, é um raio-x. Para entender a miséria, era preciso dissecá-la em todas as suas camadas, a econômica, a moral, a histórica. As páginas sobre a Batalha de Waterloo não são um desvio, são a prova de que a glória dos impérios é construída sobre ossos de soldados esquecidos. Os capítulos sobre a canalização de Paris não são tediosos, são a metáfora de uma cidade que enterra sua podridão para que os ricos não a vejam. No fundo, Hugo pergunta: é possível curar um homem com amor? Valjean responde com a vida. Ele perdoa Javert. Salva Marius. Rejeita a fama. Não é um santo, é um homem que escolhe, a cada dia, ser melhor que suas cicatrizes. E é essa humanidade dolorosa que faz dele uma figura quase evangélica. Não pela santidade, mas pela luta. Porque a redenção, em Hugo, não é um dom, é uma conquista arrancada à força da própria dor. O livro foi escrito ao longo de quase 2 décadas, gestado em exílios, revisado em noites de insônia, polido até virar diamante. Quando finalmente foi lançado, em 1862, a estratégia de Hugo foi tão genial quanto sua prosa. A publicação em Bruxelas, seguida de edições quase simultâneas em Paris e Londres, criou um fenômeno transnacional. Os fascículos voavam das livrarias, eram copiados à mão, lidos em voz alta nas fábricas, debatidos nos salões. A reação. Um terremoto. Os conservadores uivaram, era perigoso, subversivo, uma apologia ao crime. A Igreja se escandalizou com a crítica aos conventos. Os moralistas torceram o nariz diante de Fantine. Mas o povo leu. Operários, burgueses, aristocratas, todos se reconheceram naquela galeria de deserdados. Na Inglaterra, Dickens e Carlyle o aclamaram. Na Alemanha, universitários o discutiam como um tratado. Na Rússia, Turgenev admirou seu gênio e Tolstói, sua força ética, Dostoiévski viu em Valjean o arquétipo da regeneração possível até para o último dos condenados. Nos Estados Unidos, o romance se tornou um símbolo da luta abolicionista, afinal, que diferença havia entre um escravo e um forçado? Valjean era o roubo, a fuga, a redenção, era a América que ainda sonhava consertar suas contradições. Com o tempo, Os Miseráveis deixou de ser um livro. Virou um ato. Políticos o citavam em discursos. Reformadores o brandiam como arma. Compositores lhe deram voz em óperas. Cineastas, mais tarde, fariam dele imagem. Porque Hugo não escreveu uma história, ele abriu os olhos de uma era. Fez o leitor enxergar o mendigo na calçada, a prostituta na esquina, o preso na masmorra e reconhecer neles não monstros, mas espelhos. Espelhos de uma sociedade que prefere punir a prevenir, que confunde justiça com vingança, que chama de fraqueza a compaixão. Quando, em setembro de 1870, a França ruiu em Sedan e Napoleão III caiu prisioneiro dos prussianos, Hugo soube, o império que combatera por 2 décadas desabara. No dia 5, cruzou a fronteira como um homem que volta do exílio, no dia 6, chegou a Paris como um profeta. As ruas o aclamaram. A imprensa o chamou de a consciência da República. Mas não havia tempo para triunfos. A guerra avançava. Os canhões prussianos cercavam a cidade.
E Hugo, em vez de fugir, abriu as portas de sua casa na Place des Vosges aos que tremiam, jornalistas, artistas, soldados, civis. Ali, entre mapas de batalha e cartas desesperadas, ele escreveu, falou, resistiu. Porque um escritor, para ele, não era um espectador. Era um combatente. E a luta, agora, era pela alma de uma nação sitiada. Ele não se limitou a observar a Comuna de Paris com distanciamento intelectual. Enquanto as barricadas ardiam e o sangue manchava as ruas, Hugo expressou solidariedade aos seus combatentes, não aos métodos, mas aos homens e mulheres que, em sua visão, lutavam contra a opressão com a mesma paixão com que ele próprio brandira a pena. Quando a repressão se abateu com fúria, e os pelotões de fuzilamento ceifaram vidas, ele interveio. Escreveu cartas desesperadas às autoridades, implorando por clemência para condenados. Alguns foram salvos. Outros, não. Mas o gesto bastou para transformá-lo, mais uma vez, em alvo. Sua casa em Bruxelas foi atacada. Pedras quebraram as janelas. A turba gritava o nome do poeta como uma maldição. A Bélgica, que o acolhera no exílio, agora o expulsava com violência. Em 1872, ele voltou a Paris não como um vencedor, mas como um homem que carregava nas costas o peso de todas as batalhas que travara. Os anos haviam curvado seus ombros, a doença minava seu corpo, mas o fogo nos olhos permanecia intacto. A República, renascida das cinzas do Segundo Império, precisava de símbolos. E quem melhor para encarnar seus ideais do que aquele que, por décadas, os defenderá com palavras de fogo? Foi eleito senador vitalício. Não para legislar, sua saúde já não permitia as longas sessões no Palácio do Luxemburgo, mas para ser uma presença. Uma lembrança viva de que a França não era apenas um Estado, mas uma ideia. Suas aparições eram raras, mas cada uma delas parecia um ato político. A simples imagem daquele velho de barba branca, vestido de preto, sentando-se entre os poderosos, era um manifesto. A República não pertencia apenas aos políticos, mas aos poetas, aos sonhadores, aos que acreditavam que a justiça não era um privilégio, mas um direito. E ele continuou a escrever. Porque a tinta, para Hugo, era tão vital quanto o ar. Publicou A Arte de Ser Avô, versos ternos onde a velhice se misturava à infância, e aos quatro ventos do espírito, onde a filosofia se entrelaçava com a memória. Mas seu verdadeiro livro, naquele final de vida, era o próprio cotidiano. Sua casa na Avenida Eylau tornou-se um santuário. Jovens escritores subiam os degraus trêmulos, operários deixavam bilhetes dobrados entre as grades do jardim, estudantes esperavam horas por um aperto de mão. Muitos não ousavam falar, bastava vê-lo, ouvir sua voz rouca ditando versos a um secretário, sentir que aquele homem, que já fora um gigante, ainda lutava. Os retratos se multiplicavam. Gravuras o mostravam com o olhar perdido no horizonte, fotografias capturavam suas mãos nodosas sobre os manuscritos. Ele já não era apenas Victor Hugo, era uma efígie. O profeta de barba branca que a França precisava para se reconhecer. Até que, em 1878, um derrame o abateu. Não o matou, mas roubou-lhe parte da força. Os médicos proibiram esforços, mas como proibir um rio de correr? Ele continuou a ditar, entre pausas para recuperar o fôlego, fragmentos de poemas, reflexões sobre a morte, anotações sobre o futuro. Até que, na manhã de 22 de maio de 1885, o rio secou. Seus últimas palavras, eu vejo uma luz negra, ecoaram como um enigma. Mas a França não precisava decifrá-las para entender, uma era terminara com ele. O governo decretou luto nacional. Não por protocolos, mas porque o país inteiro sentirá o golpe. Decidiram enterrá-lo no Panteão, aquele mausoléu que, desde a Revolução, abrigara poucos eleitos. Hugo não seria apenas mais um, seria o que devolveria ao lugar seu sentido original. O Panteão deixaria de ser um museu de mármore para tornar-se, novamente, um altar da nação. O cortejo fúnebre, em 1º de junho, parou Paris. Não havia espaço nas ruas. Estimativas falavam em 2 milhões de pessoas, operários, burgueses, artistas, soldados, crianças nos ombros dos pais. O caixão, coberto de veludo preto, avançava sobre um afuste de canhão, puxado por cavalos negros. Nas fachadas, faixas exibiam versos seus. Amanhã é a aurora, lia-se em uma. A liberdade é o futuro, em outra.
O silêncio era tão denso que se ouvia o choro. 6 horas durou a procissão, das Tulherias ao Panteão, como se a cidade inteira quisesse retardar o momento em que aquele homem deixaria de pertencer aos vivos. Ao lado de Voltaire e Rousseau, Hugo encontrou seu lugar. Não por acaso, era a trindade perfeita. O ironista, o filósofo e o poeta, três faces de um mesmo ideal. A revolução, que os unira em vida, agora os reunia na morte. Mas enquanto os outros dois haviam moldado o século XVIII, Hugo pertencia ao XIX e ao XX. Sua sombra já se estendia além do tempo. O que veio depois não foi luto, mas apoteose. Seu rosto passou a estampar medalhas, estátuas, selos. Ruas, praças, escolas, cada cidade queria um pedaço dele. Os Miseráveis e a Notre-Dame de Paris ganharam novas vidas nos palcos, primeiro como peças, depois como óperas, mais tarde como filmes. Em 1996, a Disney transformou Quasimodo em um ícone pop, e milhões de crianças, sem nunca terem aberto o livro, choraram com o Sinoeiro Corcunda. Não importava que a história fosse simplificada, o essencial permanecerá, a ideia de que a beleza morava onde menos se esperava. Mas o verdadeiro legado de Hugo não estava nos personagens, e sim nas ideias que os moviam. Ele fora um homem que tornou a literatura em arma. Suas batalhas, contra a pena de morte, pela educação universal, em defesa dos pobres, transcendiam as páginas. No século XX, quando o mundo mergulhou nas trevas do fascismo e das guerras, suas palavras foram resgatadas como faróis. Resistentes as citavam nos campos de concentração, professores as repetiam em aulas clandestinas, políticos as brandiam em discursos. Hugo não morrera, tornará-se um fantasma benéfico, pairando sobre cada luta por dignidade. Hoje, seus livros são lidos em mais de 60 idiomas. Na Índia, um estudante abre Os Miseráveis pela primeira vez, no Brasil, uma peça sobre Jean Valjean lota teatros, na Rússia, seus versos são declamados em protestos. Ele é, talvez, o último escritor que se tornou um mito, não apenas admirado, mas necessário. Porque Hugo não escreveu sobre a França, escreveu sobre o homem. E enquanto houver homens que sonhem com justiça, que se revoltem contra a injustiça, que acreditem na redenção, suas palavras não envelhecerão. Em Moscou ou em Nova York, em Tóquio ou em Buenos Aires, seu nome evoca a mesma coisa, a ideia de que a literatura não é um passatempo, mas uma força. Que um livro pode derrubar Bastilhas. Que um poeta, quando ousa, pode ser mais poderoso que exércitos. E que a luz negra que ele viu no fim não era o nada, mas o reflexo de todas as tochas que acendeu e que ainda ardem. Quando um operário de Pequim descobre Jean Valjean ou uma estudante no Rio de Janeiro abre Notre-Dame de Paris, eles se tornam novos elos em uma cadeia que não se rompe. A prova de que um texto, uma vez escrito, pode sobreviver ao seu criador por séculos. E talvez aí resida a verdadeira imortalidade, não no bronze frio de uma estátua, não no nome gravado em placas escolares, mas na corrente viva da empatia, na força de palavras que ainda nos comovem, nos desafiam, nos transformam. Victor Hugo não nos deixou respostas prontas. Deu-nos uma bússola. Mostrou que a compaixão não é fraqueza, mas a arma mais afiada contra a indiferença. Que a literatura não é fugaz como um riso fácil, mas um compromisso, um pacto entre o escritor e o futuro. E enquanto suas páginas forem abertas, enquanto suas vozes ecoarem em salas de aula, em praças, em celas de prisão, ele não será passado. Será presente. Será resistência. Porque um livro como Os Miseráveis não termina na última linha. Termina quando o último leitor fecha os olhos para sempre. E, até lá, Hugo estará conosco, não como sombra, mas como fogo. Não como memória, mas como chamado.